seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Sanitate, aula na qual vamos falar sobre adição, um tema pouco conhecido, mas que é muito importante, é um grau superior ao vício. Então, já deixe seu like, compartilhe com quem precise e vamos lá, conhecer um pouquinho mais sobre o que é isto. Geralmente nas aulas eu costumo falar no vício da pornografia, né? Hoje vamos falar sobre adição, que é o nível superior. Então, assim, geralmente falo vício porque é o termo mais utilizado e tudo, mas tem um termo próprio, que é adição. E para entender o que é, vamos pegar alguns conceitos básicos. Vamos ver quem que é o virtuoso, vamos ver o continente, vamos ver o incontinente, vamos ver o vicioso e vamos ver o adicto, né? Quem tem adição. Então, tudo isso com base, né, em Aristóteles e São Tomás. Eles sempre comentam sobre isso, né, principalmente na ética. A ética Aristóteles, São Tomás comenta na ética de Aristóteles tudo que eu estou falando aqui, só para vocês terem uma base. Então, vamos começar com o virtuoso. E para entender bem quem é o virtuoso, é necessário voltar um pouquinho àqueles termos filosóficos que eu mostrei logo no começo do nosso programa. Então, assim, voltemos um pouco. Lembremos que nós temos nosso apetite natural, nós temos um conhecimento sensível, que é comum dos animais, e desse conhecimento nós temos uma inclinação, que são os afetos, as emoções. Temos a inteligência, né, um grau superior de conhecimento próprio da alma, e a inclinação que provém da inteligência é a vontade. Então, apetite natural, os afetos, conhecimento sensível, a inteligência e a vontade. O virtuoso é aquela pessoa na qual tanto a vontade como os afetos, eles estão perfeitamente ordenados com a reta razão, com a inteligência. Então, assim, tudo está completamente ordenado. As potências inferiores submetidas às potências superiores. Então, por exemplo, pensemos no caso de uma tentação. Sei lá, está um homem na rua e passa uma mulher sensual. A vontade, né, tem a tentação, o homem tem a tentação de justamente olhar a mulher. Mas o verdadeiro virtuoso, ele vê, né, tipo, tem a tentação, porém, com a sua inteligência, ele sabe que esse olhar é errado, com a sua vontade, ele não adere a isso, e as suas emoções também têm uma emoção de repulsa, vê aquilo como mal, não vê aquilo como bem. E por isso, ele não vai olhar para a mulher sensual, não vai ceder a essa tentação. Entende que está tudo perfeitamente ordenado ao bem agir? Por isso que quem é virtuoso consegue fazer atos heróicos, porque tudo está ordenado a agir moralmente, a agir bem. Um exemplo disso foi São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. O que acontece? Ele teve que ele junto com o padre Manuel da Nóbrega, eles tiveram que ir para algumas aldeias, né, por questão de negociações, etc., entre as tribos, e acabou que ele ficou refém numa tribo. E aí foi posta à prova, né, a virtude dele. Por quê? Porque ele foi feito prisioneiro, enquanto o padre Manuel da Nóbrega teve que sair. Só que o que acontece? As índias, elas andavam nuas pelas praias. Os caciques, eles mandavam índias para ter relação sexual com o padre José de Anchieta, porque entre os índios, eles não podiam acreditar, eles não acreditavam que o homem conseguia viver a castidade, não ter relação sexual. Então foram tentações muito fortes contra o padre José de Anchieta. Só que ele é um santo. Então, tudo nele estava completamente ordenado, né? A sua inteligência sabia que ceder às tentações era um ato imoral, era um ato contra Deus. A sua vontade também estava inclinada a não pecar. As emoções também, tudo estava perfeitamente ordenado. Assim, ele é um exemplo muito extremo, porque aí teve a graça de Deus. Ele tinha um nível sobrenatural de virtude. Mas
Se não tivesse uma virtude natural, Deus não poderia ter mandado o sobrenatural. Então, tudo nele estava completamente ordenado. Por isso que ele resistiu tentações tão fortes, né? Justamente com a devoção a Maria Santíssima. Então, o virtuoso é aquele que tudo ordenado, né? Vontade, afetos, a inteligência sabe discernir o que é bem e o que é mal. Tudo está perfeitamente ordenado. Temos um nível inferior ao virtuoso. E esse é o que nós chamamos de continente. O continente é aquele no qual os seus afetos, vamos começar de cima, a inteligência sabe discernir o que é bem e o que é mal, né? Sabe discernir o ato moral do ato certo, né? A vontade deseja o que a inteligência quer, a nossa vontade é livre, né? Temos que lembrar disso, temos o livre-arbítrio. Porém, os afetos não estão completamente ordenados segundo as nossas potências superiores. Então aí se dá um conflito, porque muitas vezes a nossa inteligência fala, isso daqui é um ato errado. A vontade fala, não posso fazer isso. Mas os afetos estão contra o desejo da nossa inteligência e da nossa vontade. E pelo fato de ter esse movimento passional das emoções contra nossas potências superiores, que o continente, no estado de paz, ele sabe que, por exemplo, ver pornografia é errado. Ele não quer ver. Porém, quando vem algumas tentações um pouco mais fortes, pelo fato das emoções não estarem ordenadas às potências superiores, ele acaba cedendo, ele acaba caindo. Caindo em tentações ou cedendo aos movimentos das paixões. Mas, quando é fraco, com a força de vontade, ele consegue resistir a algumas. Por isso que o continente, após uma queda, ele se arrepende, porque ele sabe o que é errado, mas as suas emoções não estão ordenadas. E o que acontece? Temos um nível inferior ainda ao continente, que é o incontinente, que é o mesmo caso, ou seja, a inteligência sabe o que é certo e errado, a vontade também não deseja o errado, porém os afetos estão desordenados. Só que ele tem pouca força de vontade e a vontade acaba não cedendo às emoções e ele acaba caindo mais. É um nível superior, digamos quase igual ao continente e incontinente. É somente essa relação da força de vontade que consegue resistir aos movimentos passionais. E bem, e temos o nível, né, o vício. O que é o vício? O vício é um hábito desordenado que faz com que a pessoa julgue consistentemente um comportamento mal como bom. Ou seja, a pessoa que tem um vício, ele já não enxerga um ato mal como mal. É o nível, digamos, mais abaixo, mais inferior, digamos assim, ao incontinente. Ele já não enxerga como mal. Ele acaba vendo o ato mal como bom. E por isso, a vontade dele acaba aderindo também ao ato mal. Então, por exemplo, no caso da luxúria, qualquer prazer que ele vê pela frente, ele vai e pratica, né? Mesmo sendo o ato mal, mesmo sendo o ato desordenado, entende? E nesse caso, até existe remorso de consciência, mas após a repetição dos atos, após a repetição de atos, a consciência meio que ela vai perdendo força e vai pesando cada vez menos. A consciência nunca se extingue completamente, mas ela vai perdendo forças e os remorsos, né, e arrependimento vão indo com menos forças. Então, esse é o vício. O vicioso, o cara já não enxerga o ato mal como mal, ele enxerga o ato mal como bom, né? A vontade adere a esse ato mal, e os afetos também estão nesse ato mal. Está tudo completamente desordenado, diferente do virtuoso que está tudo ordenado ao bem. E o que acontece? Nós temos um nível ainda superior ao vício, que nós chamamos de adito. O adito é aquele cujo vício compromete patologicamente as suas faculdades. Ele é um nível muito mais forte que o vicioso, a tal ponto que muitas vezes a pessoa se desconecta com a realidade, não consegue enxergar a realidade como é, cresce uma obsessão crescente, uma dependência muito, muito forte, né,
aquilo na qual adito, no caso, por exemplo, no nosso caso, a pornografia, né? Os afetos vêm com uma força tão grande, mas tão grande que muitas vezes, em parte, quitam a nossa liberdade, né? Porque as potências inferiores estão tão desordenadas que, em certo sentido, afogam a nossa vontade e a pessoa começa a agir, em certo sentido, sem a liberdade dela. Não totalmente, mas diminui o uso da liberdade. E o Dr. Mathieu Echevarria, ele fala que o adito, né, esse nível superior ao vício, muitas vezes as emoções, os afetos, não têm tendência somente contra a inteligência e a vontade, mas muitas vezes têm tendências contra a própria inclinação natural. Então a pessoa, quando já está nesse nível, ela tem tendências que vão contra a natureza humana, que é algo antinatural. Por quê? Porque de tanto praticar os atos maus, acabou tendo uma transmutação corporal e a pessoa pratica atos contra a natureza. Então, por exemplo, no nosso caso, um viciado sempre assiste pornografia, né? Mas, a partir quando ele vira um adito, ele vai assistir sempre mais horas e horas e horas durante o dia e ele vai querer ver vídeos, por exemplo, pornografia com violência, ou seja, mulheres sendo estupradas, vai começar a querer ver pedofilia, tudo que é coisa antinatural. Sexo com defuntos, com cadáveres, sexo, por exemplo, vídeos de sexo com excremento, né? Isso falando na parte, no nosso rumo, né? Porque isso pode acontecer com várias outras áreas, né? Por exemplo, no caso da gula, por exemplo, tipo anorexia, comer coisas que não são comíveis, cabelo, etc. Então, você vê que chega ao nível que a inclinação dos afetos faz as pessoas agirem antinaturalmente, que é algo contra a natureza humana, que qualquer ser humano, né, tem repulsa a fazer isso. E esse é o nível do adito. Então, é um nível superior. Aí você vira e fala, nossa, Giovanni, o que você tá falando aí é meio pesado, assim, eu assisto pornografia, mas eu nunca vou chegar a esse nível. Cara, é tudo um caminho. É tudo um caminho. Um vai levando ao outro, entendeu? Tá, você pode ter um continente. Aí você vai começar a cair na incontinência. Só que a incontinência é uma preparação pro vício. E o vício é uma preparação para a adição. Então, assim, se você assiste pornografia, saiba que você está indo para esse caminho. Você nunca vai ficar parado. Ela sempre tem esse caráter progressivo. Então, né, eu sempre recomendo, busque terapia, qualquer coisa, pode entrar em contato no direct do Instagram da Ordem, ou no meu próprio Instagram, que vai estar aqui embaixo no link do vídeo, na descrição do vídeo, né, busque tratamento, mas mande para alguém que você saiba que precise, mande esse vídeo, mas é isso, tem esse caráter progressivo, entendeu? E se você acha que não, eu vou te indicar um pequeno exercício. Faça uma linha do tempo. Lembre de quando você começou a entrar na pornografia. Você vai ver que no começo você falava, gente, não, eu só vou ver foto. Só vou ver foto, mas nunca vou ver vídeos pornográficos. Aí depois de um tempo, você percebeu que mesmo com esse propósito, você começou a ver vídeos. Você vira e fala, putz, vi vídeos pornográficos, mas nunca vou, sei lá, ter relação sexual com uma prostituta. Aí se você for parar pra ver, depois de um tempo você tá tendo relação sexual com prostituta. Aí você vai falar, putz, tenho relação sexual com prostituta, mas eu nunca vou ir pra fazer orgias. Cara, você vai ver que sempre você vai transpassar a linha, você vai transpassar a linha, você vai transpassar a linha e vai piorar. Até pontos de pessoas chegarem à loucura por causa disto. Então fique esperto, busque tratamento. E, bem, pra terminar essa aula, eu vou trazer uma definição, a melhor definição que eu achei de adição, né? De adição, que nesse caso aplica, no nosso caso, adição à pornografia, adição sexual. Né? Essa definição é do padre John Harvey, fundador do Courage, e ele é um dos mais estudiosos renomados sobre homossexualismo. E ele tem, né, um tratamento, tem uma missão que trata pessoas com tendências homossexuais.
E ele define assim, ele fala: a adição é um estilo de conduta no qual os modos de pensar e sentir de um indivíduo ou suas relações com os demais manifestam claramente que a pessoa perdeu o controle do seu comportamento, apesar de ter tentado freá-lo com pouco ou nenhum resultado positivo. Vamos analisar um pouquinho essa definição. Um estilo de conduta, né, um hábito, no qual os modos de pensar, lembremos, né, o vicioso ele já vê o ato mal como bom, né, e o adito também. Então, no qual o modo de pensar e de sentir, aí nós temos toda a nossa inclinação, né, nossos afetos que sentem tendências contra a inteligência e a vontade e tendências contra a nossa inclinação natural. Então, o estilo de conduta no qual o modo de pensar e sentir de um indivíduo ou suas relações com os demais manifestam claramente que a pessoa perdeu o controle do seu comportamento, porque um vício, é muito difícil sair do vício, porque ele já vê um ato mal como bom e o adito também, como já vimos, apesar de ter tentado freá-lo com pouco ou nenhum resultado positivo. Por isso que algo é uma armadilha, que é muito difícil de você sair. Muito difícil, mas tem cura, mas é necessário uma terapia, né, direção espiritual, a graça de Deus e o seu trabalho, o seu querer para sair do vício. Então, muito bem, por esta aula é isto. Comente o que vocês acharam da aula, se concordam ou não. Compartilhe com quem precisa esse vídeo e nos vemos até a próxima aula.